Fala aí, pessoal. Vamos bater um papo aqui sem edição de vídeo, uma coisa bem natural. Quero trocar uma ideia com você. O Espírito Santo te venceu para quê? Para você sofrer? Para você ser mandado embora do trabalho sem saber por quê? Para você estar num trabalho, você não falta, você não chega atrasado e simplesmente alguns meses depois que você é contratado, você é mandado embora do trabalho e você nem sabe por quê. O Espírito Santo te venceu e te levou à igreja, à casa dele. Para quê? Para transformar você de dentro para fora. Porque você precisa verdadeiramente do poder dele dentro de você. Para isto, ele te venceu. Talvez você não esteja entendendo agora que depois que você aceitou ser vencido pelo Espírito Santo de Deus, a tua vida se transformou num verdadeiro inferno. As pessoas que tinham prazer em você simplesmente hoje querem distância de você. As pessoas que gostavam da sua companhia passaram a dizer o seguinte: ela mudou, ele mudou. Ela não é mais aquela pessoa que eu conhecia há 5, 10, 15 anos atrás. Eu não sei mais quem é esta pessoa. E simplesmente toda a sua cadeia de amigos simplesmente desapareceu. Seu telefone não toca mais. Você simplesmente foi esquecida. Você foi simplesmente esquecido. Aquelas pessoas que tinham prazer em você, elas não têm mais prazer em você. As pessoas do mundo. E as pessoas que estão na igreja, quando olham para você, claramente se percebe que elas te toleram. É mentira ou é verdade o que eu estou dizendo? Pô, foi para isso que o Espírito Santo me venceu e me levou à casa dele? Para eu simplesmente ser vilipendiado, vilipendiada, rejeitado, rejeitada, caluniado, titerizada e ridicularizada por pessoas que eu até gosto. Pessoas que eu gosto. Pessoas que eu gostaria de manter contato, mas simplesmente elas não têm prazer em mim. Tem alguma coisa de errado comigo, pastor? Pastor, tem alguma coisa de errado comigo, pastor? Não, não tem nada de errado com você. Tá tudo bem com você. O que está acontecendo é que a verdadeira luz está dentro de você, que é o Espírito Santo, que te venceu e te inseriu dentro do mundo dele, dentro da cultura dele. E você obedientemente aceitou e está pagando um preço extremamente alto. Aqui eu falo daquilo que eu tenho autoridade. Aqui eu falo daquilo que eu vivo. Aquilo que eu venho aqui dividir com você é aquilo que eu vivo. Tudo que você está passando agora, neste momento, eu vivo, eu conheço. Desânimo, a depressão se aproximando de você, a raiva se apresenta, trocentas portas fechadas, crentes antigos e novos que não têm prazer nenhum em você. Antes do Espírito Santo te vencer e te levar à casa dele, arrumar emprego para você era uma coisa ridícula, de tão simplória que era. Agora que você aceitou ser vencido pelo Espírito Santo de Deus, todas as portas foram fechadas, queridão. Agradeça a Deus, porque grande é o seu galardão, porque escrito está que o cristão foi chamado para ser rejeição, sofrimento e morte, segundo o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, se eu não me engano, versículo 3. Só que dentro dessa rejeição, sofrimento e morte, existe a transformação.
O caráter moral que você nem sabia que existia, ele começa a brotar aqui e aqui. E você hoje não consegue mais ficar em silêncio diante da injustiça. É verdade ou é mentira? E aí eles dizem, ou a tua mulher, ou o teu amigo, ou o teu filho, ele diz, pô pai, o senhor montou no giraia. Tua mulher fala, pô João, tu tá montado no giraia. O que é isso? É o senso de justiça que vem do alto, que está sendo derramado dentro de você. Nunca abra mão disto, porque esta é a verdadeira cultura de Deus. Quando você não é capaz de ficar em silêncio diante da injustiça, diante da covardia, diante da mentira, diante da trapaça. Isto que está dentro de você não vem de você, mas vem do Espírito Santo de Deus. Por isto você sofre tanto. Por isso as pessoas que antes tinham prazer em você perderam literalmente o prazer em você. Mas se alegre, irmão, se alegre, porque verdadeiramente o maior, o Espírito Santo está com você. Se alegre porque você está seguro. Se alegre porque isso é só um processo, isso é só uma circunstância. Isto tem, como teve tempo para início, tem tempo também para acabar. Tem tempo também para você ver, olhar para trás, olhar aqui no retrovisor e lembrar o que você passou com o Espírito Santo de Deus, o caminho que ele preparou para você trilhar e você trilhou e não fugiu do caminho. E quando você, por você não ter fugido do caminho, a verdadeira bênção adentra a sua vida. Vai chegar o momento que as portas irão se abrir para você. Vai chegar o momento que as pessoas, as verdadeiras pessoas, os verdadeiros filhos de Deus, as verdadeiras filhas de Deus, aquelas pessoas que não se curvam diante da trapaça, aquelas pessoas que não se curvam diante do fingimento, aquelas pessoas que não aceitam a injustiça, aquelas pessoas que não têm prazer nenhum na cultura do diabo, na cultura da mentira, na cultura da hipocrisia, na cultura de pessoas mentirosas que estão ali para enganar, para trazer confusão, para trazer corrupção, para trazer medo, para roubar as emoções das pessoas e com isso dominar as pessoas. Vai chegar o momento que isto vai passar. Isto é só um momento. Aquele que te chamou sabe exatamente o que está fazendo. Você só tem que confiar. É fácil? Não, irmão, não é fácil. Porque se fosse fácil, a igreja estaria lotada de pessoas que o Espírito Santo venceu e levou à sua casa, levou à sua cultura, levou as suas ações, levou os seus hábitos, levou a sua ótica de mundo, o seu entendimento do mundo, que é o mundo verdadeiro, o mundo objetivo e não um mundo subjetivo. Entende? Permaneça até o fim, porque o Espírito Santo de Deus sabe o que está fazendo e nós não sabemos nem o que pensamos. Acredita em mim. Eu sei o que eu estou dizendo, que muitas das vezes o pensamento onírico, ele se aposta de mim e eu não sei o que falar, eu não sei o que pensar, eu não sei como agir, porque eu me esforço para compreender, mas não compreendo porque eu sou ser humano. É necessário entender que o Espírito Santo de Deus não é ser humano. É necessário entender que a cultura do Espírito Santo de Deus, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua sagacidade, os seus meios de ações são mais poderosas do que dos homens, do que dos seres humanos. Então nós precisamos entender que ele sabe exatamente aquilo que está fazendo. Nós precisamos confiar, nós precisamos entender que o caminho que você e eu estamos trilhando agora é um caminho verdadeiramente tortuoso, irmão. É madeira de dar em maluco. É um caminho verdadeiramente que deixa o cérebro do homem, deixa as engrenagens do cérebro do homem totalmente travada e saindo fumaça, porque não compreende absolutamente nada. E por nós não compreendermos nada, que muitas das vezes parece que nós somos ímpios, parece que nós estamos em pecados,
Parece que nós estamos investindo contra o Espírito Santo de Deus, e nesse momento você para se autoanalisar, você para e fica pensando: meu Deus, será que eu estou em pecado? Será que eu estou em pecado? Porque todas as portas se fecharam para mim. Não, meu irmão, você não está em pecado. Que você fez uma reminiscência da sua vida, você observou que você continua aos pés de Jesus, sendo rejeitado, caluniado, difamado, tentando assassinar sua reputação, sem oportunidade de nada, sem meios de ação, sem dinheiro, sem trabalho. Você não está em pecado. Este é o trabalhar de Deus dentro de você e dentro de mim. Que você é a testemunha das suas ações, dos seus hábitos. E você fez uma varredura extremamente dura. E você não achou pecado ali. Então por que de tanta humilhação, tanta vexação, tantas portas fechadas? É a obra de Deus sendo executada no seu interior. Este caminho é um caminho que nós, seres humanos, nós não gostamos de trilhar. Mas é um caminho que vai te dar a vitória, e uma vitória perpétua, uma vitória perene. Confia no Espírito Santo de Deus. Continua obedecendo o Espírito Santo de Deus, continua crendo no Espírito Santo de Deus, e você vai ver que isso logo vai passar. Crê em Deus, Ele tem o melhor para você. Não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, botar um comentário aqui embaixo discordando ou concordando e compartilhar para a tua rede social para que este testemunho possa encontrar outros irmãos e outras irmãs que estão prestes a abandonar o caminho que Deus preparou para elas na eternidade e apresentou agora no tempo e no espaço. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.